Hoje, adentraremos as profundezas da história fascinante de Nimrod, uma figura enigmática cujo legado ecoa para além das páginas sagradas da Bíblia. Junte-se a nós nesta jornada épica enquanto desvendamos a influência deste homem que, segundo os registros do livro de Gênesis, era neto de Cã e bisneto de Noé. Sua saga é um intrincado tecido de poder, desafio e misticismo, uma narrativa que ecoa através dos tempos. Antes de prosseguirmos, convido você a se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma de nossas fascinantes descobertas. Abrindo o Gênesis, capítulo 10, somos apresentados a Nimrod, retratado como um dos primeiros grandes líderes do período pós-dilúvio. Sua herança é tão rica e profunda que ressoa através das histórias de Babel e da tentativa de assassinato de Abraão. Mas quem foi este homem que desafiou os céus com a construção da Torre de Babel? Descrito como um poderoso caçador diante do Senhor, ele estabeleceu seu reino em Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar, uma região marcada por prosperidade e, ao mesmo tempo, desafios pós-diluvianos. Com um espírito audacioso, Nimrod não apenas fundou cidades, mas forjou uma civilização. A saga de Nimrod continua com sua expansão para a Síria, onde ergueu monumentos de civilização como Nínive, que se tornaram ícones de progresso, mas paradoxalmente também de decadência moral. Essas cidades, marcadas por práticas idólatras, refletem a complexidade humana e o embate entre fé e ambição. Os relatos bíblicos traçam um paralelo intrigante entre as cidades de Nimrod e os primeiros assentamentos da linhagem de Caim antes do dilúvio. Estas referências não são apenas marcos geográficos, são testemunhos das primeiras tentativas da humanidade de estabelecer uma ordem no caos pós-cataclismo. A terra fértil entre os rios Tigre e Eufrates prometia prosperidade, mas também escondia perigos na forma de animais selvagens, ameaçando a existência pacífica dos povos. Nimrod, com sua pele escura herdada de Cush e sua estatura imponente, destacou-se como protetor e provedor, uma figura quase mítica que dominou e uniu seu povo contra as ameaças naturais. A influência de Nimrod era tão vasta que até hoje seu nome evoca histórias de valentia e poder. Seu reinado, consolidado na força e na habilidade de caça, é emblemático do desejo humano por segurança e estrutura social. Sob sua liderança, as primeiras sociedades organizadas emergiram, assim como o conceito de um reino unificado sob um monarca. Este é o legado de Nimrod, de um caçador a um rei, cujo nome é sinônimo de fundação e poder. No entanto, não foi apenas a força que tornou Nimrod um nome célebre. Sua sagacidade em liderar pessoas e estabelecer um reino organizado é um testemunho de sua visão de vanguarda. Sob sua égide, ergueram-se cidades fortificadas, providenciando refúgio e prosperidade sob as sombras protetoras de suas altas muralhas. Por que se contentar com a dispersão quando se pode alcançar a união? Esta foi a filosofia que norteou Nimrod. Ele não apenas propôs, mas realizou a construção de fortalezas, não apenas como medidas defensivas, mas como símbolos de um reino que almejava algo além da mera sobrevivência. Sua aspiração era deixar uma marca indelével na história da humanidade. A Bíblia imortaliza Nimrod não apenas como um arquiteto de cidades, mas como o fundador de um império que desafiaria os próprios céus com a Torre de Babel, um ato de audácia que ecoa até os dias atuais. Em uma era em que o mundo ainda se recuperava dos estragos de um dilúvio cataclísmico, Nimrod emergiu como um monumento à resiliência humana. Em Babel, Ereque, Acade e Calné, terras fertilizadas pelas águas recuadas do grande dilúvio, ele ergueu um reino que a Bíblia reconhece como o primeiro mencionado em suas sagradas escrituras. Este reino não era apenas um marco de poder, mas um testemunho da ingenuidade e audácia humanas. Entretanto, a estatura de Nimrod não era medida apenas pela extensão de suas conquistas territoriais ou pelo prestígio de seus feitos arquitetônicos. As Escrituras nos alertam sobre seu espírito rebelde, uma vez que era um poderoso caçador diante do Senhor, uma expressão que, em hebraico, carrega conotações de tirania. O termo Gibor, na verdade, espelha a imagem de um tirano, e Nimrod, traduzido,
evoca a rebelião. Esta figura histórica, que a enciclopédia judaica descreve como alguém que incitou a revolta contra o divino, emergia como um arauto de práticas idólatras e repugnantes. Nas páginas sombrias da história, ele é muitas vezes contemplado como o protótipo do anticristo, personificando o oposto dos valores monoteístas. A tradição também nos conta sobre Semíramis, sua esposa, que após a morte de Nimrod foi exaltada à condição de divindade pelos babilônios. Naqueles tempos, o acesso à nobreza era custeado por sacrifícios, e os relatos mencionam rituais que incluíam sacrifícios humanos, um tributo tenebroso para assegurar privilégios e favores. O culto a Moloque, onde se acredita que crianças eram sacrificadas pelo fogo, era uma expressão de adoração que gerou divisão entre os babilônios, alguns concordando, outros refutando, culminando na eventual morte de Nimrod. As consequências de tais atos ressoaram através das gerações, deixando um legado de sombras e mistérios. Segundo as interpretações judaicas, Nimrod foi o catalisador da primeira comissão para a construção da Torre de Babel, um tirano empenhado em afastar as pessoas da adoração a Deus. Nesse contexto, surgiu a ideia de erigir a torre, uma tentativa audaciosa de desafiar o divino. É crucial notar que Babel era a capital da poderosa Babilônia, onde a construção de templos em forma de pirâmide era prática comum entre os babilônios, sumérios e assírios. Outro nome notável associado à edificação da Torre de Babel é o de Nabucodonosor II, um dos mais proeminentes imperadores da antiguidade, que governou a Babilônia com imenso poder. As conquistas e os conflitos significativos sob seu reinado incluem a reconstrução da Torre de Babel, conforme sugerem relatos históricos. Por volta de 58 a.C., Nabucodonosor II conquistou Jerusalém, saqueando-a e levando consigo os habitantes mais hábeis e intelectualmente capacitados para a Babilônia. Esses prisioneiros de guerra, judeus, foram compelidos a trabalhar sob o comando do rei. São eles que nos legaram a descrição da Torre de Babel registrada na Bíblia. Esses eventos e figuras históricas são fundamentais para nossa compreensão da construção e reconstrução da Torre de Babel, fornecendo um contexto mais amplo para essa narrativa bíblica tão significativa. Considerando o contexto histórico e arquitetônico da antiga Mesopotâmia, onde a história da Torre de Babel é frequentemente situada, é plausível que a estrutura inicial fosse um zigurate. Estas torres de templo escalonadas, com degraus ou rampas levando ao santuário no topo, eram comuns na região e serviam como locais de culto religioso. Os materiais de construção provavelmente consistiam em tijolos de barro secados ao sol, amplamente utilizados na Mesopotâmia. Estes tijolos, feitos de argila e palha, quando empilhados e secos, formavam estruturas duráveis. Iniciando com uma base maciça, as camadas de tijolos e terra eram acrescentadas à medida que a torre subia, criando as características plataformas escalonadas de um zigurate. Embora a Bíblia não forneça uma altura específica para a Torre de Babel, ela é frequentemente retratada em ilustrações e arte religiosa como uma estrutura imponente, alcançando os céus. No entanto, Deus, descontente com o que observava, decidiu intervir na construção. Em um ato divino, decidiu confundir as línguas de todos os construtores da torre, causando um caos repentino e arruinando os planos de alcançar o céu. A incapacidade de comunicação entre os construtores levou à dispersão da humanidade em diferentes grupos e regiões, marcando um momento decisivo na história. Na saga da ascendência de Nimrod e na monumental edificação da Torre de Babel, deparamo-nos com o conflito primordial da condição humana, a dicotomia entre a vaidade e a transcendência. Flávio Joséfo, renomado historiador, sugere que Nimrod ergueu a torre não apenas como uma fortaleza contra futuros dilúvios, mas como um desafio lançado aos céus, uma espécie de vingança divina. Este ato desafiador ecoa os eventos do dilúvio original, onde a maldade e a rebelião humana foram as razões precipitadoras, conforme recorda o Gênesis. Ao prosseguir com a construção da torre, Nimrod perpetuava esta herança de desobediência, recusando-se a reconhecer a autoridade divina,
convencendo seu povo de que sua prosperidade era fruto de suas próprias mãos e não de um poder superior. A soberba de Nimrod e sua habilidade persuasiva são um exemplo primordial do que ocorre quando a humanidade se desconecta de uma relação genuína com o divino. A narrativa bíblica nos instiga a refletir sobre a verdadeira fonte de nossa prosperidade e ação no mundo. O clímax da história da Torre de Babel nos apresenta um Deus que intervém para frustrar os planos humanos. A confusão de línguas imposta pelo Criador não é meramente um castigo, mas uma correção de rota, um lembrete poderoso de que nenhum projeto humano, por mais grandioso que seja, pode prevalecer sobre a vontade divina. A dispersão das línguas e dos povos é um lembrete contundente da soberania de Deus sobre todas as coisas e de que a verdadeira força da humanidade reside em sua capacidade de viver em harmonia com os desígnios divinos, ao invés de tentar suplantá-los. No coração da antiga Mesopotâmia, onde os rios caudalosos inscreviam o destino de civilizações emergentes, Nimrod, o rei sacerdote da Babilônia, encerra sua jornada terrena após 2015 anos. O dramático desfecho de Nimrod, envolto em lendas e histórias entrelaçadas com o tecido das escrituras, é marcado por um ato macabro e simbólico, o desmembramento de seu corpo. Esta prática, encontramos eco na Bíblia em Juízes 19, versículo 29 e no primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 7. Os fragmentos de seu corpo foram distribuídos por diversas áreas, um ato de advertência e desonra, prenunciando a dispersão de seu legado. Após a morte de Nimrod, sua viúva, a enigmática Semiramis, ascende como regente do trono da Babilônia. Nela, a mitologia e a história se entrelaçam ainda mais densamente, proclamando Nimrod como deidade solar. Em uma manobra de poder concebida nos antigos palácios do poder, Semiramis habilmente transforma seus pecados, traições e adultérios em mito. Seu filho recém-nascido, Tammuz, é apresentado como a encarnação de Nimrod, iniciando um ciclo de divinização e imortalidade no fértil território de Babel. Posteriormente reconhecida como Babilônia, emergiu a notável civilização suméria, precedente ao Grande Dilúvio, delineando a história como a mais antiga civilização conhecida, com influência subsequente sobre o Egito. Esta civilização se destacou por sua súbita e avançada erudição em leis, urbanismo, escrita e sabedoria multidisciplinar, um testemunho da genialidade humana na aurora dos tempos. Contudo, Babilônia também se tornou sinônimo de práticas que as futuras gerações condenariam: idolatria, adivinhação, encantamentos e uma miríade de transgressões à lei divina. O nome de Nimrod e Babilônia ressoa através das eras como um símbolo de decadência moral e espiritual, sua fama persistindo nas variadas facetas das culturas e mitologias ao redor do mundo. Nimrod, cujo eco pode ser encontrado em figuras heróicas como Gilgamesh e Hércules, permeia o imaginário coletivo não só como um mero personagem histórico, mas como um arquétipo do herói desafiador dos deuses. As histórias contadas no Midrash, textos judaicos que exploram a interpretação bíblica, mencionam sua oposição a figuras patriarcais como Abraão. Embora a historicidade desses encontros permaneça envolta em mistério, nesta narrativa de poder, rebelião e divindade, o que se destaca é a extraordinária capacidade de uma figura influenciar tanto a história quanto a mitologia e a própria percepção da humanidade sobre o sagrado e o profano. Nimrod, seja como monarca tirano, rei ou anticristo, convida-nos a refletir sobre nosso próprio entendimento do divino e a complexidade da história humana. Ao fecharmos este capítulo da história, somos convidados a meditar sobre essas passagens da Bíblia que não apenas nos relatam acontecimentos, mas também moldam a civilização, cultura e fé ao longo dos milênios. Sua história é uma janela para o entendimento da ascendência humana e de suas infindáveis buscas por significado e poder. Quando examinamos os relacionamentos com Deus ao longo da Bíblia, nos deparamos com uma rica tapeçaria de personagens e reis cujas trajetórias divergem significativamente. Enquanto alguns se colocaram em oposição direta à vontade divina, outros optaram por servir a Deus e buscar seu desígnio. É uma dualidade que permeia as páginas sagradas,
ilustrando a complexidade da condição humana e o constante embate entre o livre-arbítrio e a submissão ao divino. Entre esses protagonistas, destacam-se dois grandes reis cujas vidas moldaram o curso da humanidade e cujos legados ressoam até os dias atuais. Suas histórias são testemunhos vívidos do impacto que as escolhas individuais podem ter sobre o destino de nações inteiras e sobre a jornada espiritual da humanidade como um todo. Nos cards e na tela final, vamos explorar essas narrativas, mergulhando na vida e nos feitos desses reis que deixaram uma marca indelével na história e que continuam a inspirar e desafiar as gerações futuras. Suas escolhas, suas lutas e seus triunfos são uma fonte inesgotável de ensinamentos e reflexões, convidando-nos a ponderar sobre nosso próprio relacionamento com o divino e o caminho que escolhemos seguir em nossa jornada espiritual. É essencial lembrar que o conhecimento é uma jornada, e você está trilhando o caminho certo com o Bíblia Destacada. Até o próximo vídeo, continuaremos explorando as intricadas camadas do conhecimento espiritual. Se este episódio despertou sua curiosidade ou surpreendeu, compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. Queremos saber o que capturou mais a sua atenção neste episódio e transformar o Bíblia Destacada em uma comunidade de descobertas e crescimento espiritual. Se você apreciou o vídeo, clique em curtir e não se esqueça de ativar as notificações para não perder nossos futuros episódios. Sua participação faz toda a diferença nessa jornada de exploração e entendimento. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.